Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana e os mercados estão agitados nesse início de um novo período. Preços quase todos em alta e altas fortes no mercado internacional que a gente vai ver a partir de agora aqui nos mercados agrícolas e financeiros que a gente começa a acompanhar aqui no nosso Agrimercado, que é o mercado no meio do dia, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Bom, a gente começa o programa de hoje, como sempre, aqui, conferindo inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Dólar nesse início de tarde está operando em alta no nosso mercado de câmbio, R$ 4,80, uma valorização de 0,4%. Índice Bovespa, mercado de ações na B3, na contramão do resto do mundo, operando com queda, 0,4%. O índice Bovespa na B3. Lá fora, bolsas subindo, índice Dow Jones Nova York valorizado em 0,6% nesse início, lá é manhã ainda, para nós aqui início de tarde, 0,6%. O índice DAX, Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, já fechando com alta forte aqui de 1,5%. Na Ásia não é diferente, a Bolsa de Xangai fechou com boa alta de 1,3%. Petróleo operando com volatilidade nessa segunda-feira, nesse momento uma queda aqui de 0,5% a $119 o barril. Semana que passou fechou na casa dos 120, fazia tempo que não chegava a esse patamar. Preocupações ainda com o aumento muito pequeno da produção dos países da OPEP, e além disso, preocupação que continua também com a disponibilidade de petróleo da Rússia depois das sanções decretadas pela União Europeia. O fato é que o preço segue ainda bastante valorizado nessa casa aí dos $119 o barril, que não é pouca coisa. Mercado de commodities agrícolas, praticamente tudo em alta nas bolsas internacionais. Tudo, na verdade, os produtos que a gente acompanha mais diretamente. Soja estava estável, subiu um pouquinho no início do pregão de hoje, agora há pouco está operando com estabilidade. Milho subindo 1,8% e o grande destaque para o trigo aqui. Trigo em Chicago disparando 6,1%. Meia dúzia. Alta forte, trigo tomando velocidade novamente, depois de uma certa trégua na semana passada, refletindo basicamente duas preocupações. Uma é com o clima nos Estados Unidos. Não anda muito bom, não. Nós vamos ver isso aqui agora, daqui a pouco, com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, o que está acontecendo e quais são as previsões. O fato é que existem preocupações com a safra americana. Tem duas safras em andamento nesse momento, a do inverno, que está final, já período de pré-colheita, e a de primavera, que está em plantio ainda, né? Então, preocupação agora com esse comportamento do clima por lá. São mais de 60 pontos de alta na Bolsa de Chicago. A outra preocupação que está impactando o preço do trigo hoje são os novos ataques de tropas russas à capital ucraniana, Kiev. Estava fora do cenário da guerra por mais de um mês, as coisas estavam se concentrando basicamente só no leste da Ucrânia e no sul, na região dos portos lá, do Mar Negro, e agora a Rússia volta a atacar a capital. E isso fez recrudescer aqui as preocupações com o fim da guerra, que parece que está bastante longe lá na Ucrânia. E o trigo, portanto, na medida que isso são dois países importantes, exportadores de trigo, a Ucrânia está com seu cereal retido lá nos portos e nos silos internos, não consegue exportar, os portos são bloqueados, tudo isso vem dando fortalecimento aos preços do trigo no mercado internacional. O arroz está pegando carona aqui, sobe também, 2,1%. Na Bolsa Nova York sobe o algodão, 1,6%, o café deu uma trégua na semana passada, volta a subir agora o arábica, 2,1%. Açúcar bruto em Nova York também subindo, 1,6%. Cacau não é diferente, sobe 1,1%. Suco laranja abriu o dia com leve queda, mas volta a subir também, acompanhando os demais commodities. Uma alta agora de 0,2%, o suco laranja negociado na Bolsa de Nova York. Aqui na nossa B3, boi gordo, depois de uma alta semana passada, volta a cair. 0,5% nesse momento. Contrato de agosto, R$ 327 a arroba. Bom, esse é o retrato do mercado, por enquanto, nas bolsas internacionais, aqui no nosso mercado interno. Daqui a pouco a gente dá mais uma conferida também no nosso mercado físico, mas antes disso vamos para a nossa atualização das condições e tendências do clima
do agroclima aqui no Brasil e no mundo, com o nosso convidado das segundas-feiras, o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Bom, eu vi notícia aqui de muita chuva no sul do Brasil, Marco Antônio. O que está acontecendo e o que isso pode, como tendência, vai continuar, vai prejudicar alguma lavoura? Trigo, por exemplo, pode ser afetado? Marco Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Silmar, boa tarde a todos. Olha, Silmar, está chovendo demais, uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, leva chuvas bastante intensas lá no seu estado, né? E aos poucos essa frente vai subindo, né? Onde traz ao longo da semana chuvas também para áreas produtoras aqui na região central, então São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até mesmo no Mato Grosso, no sul e oeste do Mato Grosso, sul de Goiás, poderão registrar chuvas mais para o final da semana. Essas chuvas no sul do Brasil, por enquanto, não afetam nada, pelo contrário, mantêm as condições extremamente favoráveis tanto ao plantio quanto ao desenvolvimento das lavouras de inverno que já estão no campo, além também de beneficiar as lavouras de milho ali no Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul, ou seja, nada de tão alarmante. No entanto, Silmar, essas chuvas que vão ocorrer no Mato Grosso me deixam um pouco preocupado por conta do algodão. Tem muito algodão ali na região dos Parecis, Sapezal, Campos de Julho, Campo dos Parecis, que estão já com pluma, né? Então essas chuvas podem atrapalhar um pouco, afetar a qualidade do algodão. Marco Antônio, tendência de alguma frente polar aqui, uma onda polar depois dessas chuvas que possa afetar o sul? Tem nada assim em vista em termos de possibilidade de geadas, por exemplo? Não. Olha, Silmar, foi o que eu mais respondi a manhã inteira, porque houve, não sei quem soltou uma previsão de frio um pouco mais extremo no final de semana, né? Mas não tem isso, não há previsões de frio para geadas nesses próximos 15 dias aqui no Brasil. Então, milho, cana, café seguem tranquilos, sem nenhum risco. Somente no sábado e domingo, aí sim, tem um frio um pouco mais intenso, mas na serra, nas regiões serranas, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, ali naquela região de Bento Gonçalves, Gramado, aí pega ali Urubici, Urupema, essas regiões de alta altitude tem um frio um pouco mais, pode até gear nessas localidades. E como o final de semana vai ser marcado pelo Dia dos Namorados, né, Silmar? No domingo, esse frio na serra, é extremamente bom para quem vai para lá, pensando na data do Dia dos Namorados. Mas no restante, nas áreas agrícolas, Silmar, as condições estão extremamente sem risco nenhum aí para geadas. A parte central do Brasil, chegou já a estação seca de vez ou tem ainda possibilidade de algum tipo de chuva aí para frente? Olha, junho pode surpreender com algumas chuvas na região central, viu, Silmar? Não nessa frente, mas uma outra que vai vir lá para o dia 20, essa pode trazer algumas chuvas para a região central. Lógico que ainda pontuais, de fraca intensidade, curta duração, mas pode. Junho está se mostrando ainda com chuvas ainda. Ajuda na umidade do ar, né? Que está terrível lá para o Mato Grosso, lógico. De vizinhança, né? A casa dos 15. Queimadas e tudo mais, né? Exatamente. Marco Antônio, nas nossas vizinhanças aqui, a novidade em termos de, por exemplo, a Argentina, em termos de clima para trigo, como é que está a tendência lá para eles, né? Então, trigo, assim, as condições não estão tão favoráveis para o trigo na Argentina, porque está chovendo pouco, tem muito frio, ainda eles não plantaram trigo, né? Estão começando a pensar em semear agora, esse mês, agora nas próximas semanas, mas o solo está muito seco ainda, né? Não está chovendo direito na Argentina e também não vai ser um inverno chovedor, não, né? Então, isso pode trazer algumas consequências para o trigo, tem que ficar de olho. Já o Paraguai, nosso vizinho Paraguai, está indo muito, muito, muito bem, assim como o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Conversando hoje de manhã também com um cliente nosso do Paraguai, ele falou que nunca viu, fazia muitos, muitos anos que ele não via uma lavoura de milho tão boa quanto ele está vendo agora esse ano.
Opa! Marco Antônio, como eu falei aqui no início, no mercado de trigo hoje, com alta forte aqui, mais de 6%, entre os fatores que estão fazendo com que o trigo deixe essa disparada aqui, preocupações com o clima, inclusive nos Estados Unidos, além de outras regiões. Foi um fator citado aqui. O que está acontecendo por lá e o que você está prevendo lá em termos de clima, Marco Antônio? Começando pelo próprio trigo, depois a gente fala de soja e milho também. Então, os Estados Unidos, o trigo dos Estados Unidos está sendo bastante afetado, porque para quem não conhece a agricultura nos Estados Unidos, o trigo é plantado na região noroeste e está muito frio e chuvas em algumas áreas, né? Isso está afetando o desenvolvimento das lavouras, tanto do trigo de inverno quanto do trigo de primavera. Então, os Estados Unidos e o próprio Canadá não vão vir com trigo de boa qualidade, e são os grandes fornecedores. Além disso, a Índia, a gente já relatou aqui muito sobre a Índia, temperaturas altas, sem chuvas, e cortaram o trigo, né? A Ucrânia, ninguém sabe por conta da guerra, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer com o trigo da Ucrânia. E a Europa também está ruim, né? Tanto a França, Espanha e Portugal também estão com trigo muito ruim. Então, de uma certa forma, o trigo mundial está ruim. Isso vai ser um prato cheio aqui para o Brasil, né? Por conta que a safra está se desenhando uma safra boa de trigo aqui no Brasil. Né? Então, e como não há previsões para os Estados Unidos de chuvas muito boas para as áreas de trigo, então a situação continua sendo bastante alarmante, né? Já para soja e milho, se você me permite já falar, Silmar, né? Para a soja e milho, as condições são boas, porque voltou a chover bem no meio oeste americano, as condições estão relativamente boas, né? Não, as temperaturas estão subindo gradativamente, então não vejo grandes problemas. A única coisa é que o mês de agosto, né, continua com previsões de chuvas irregulares, e vai ser um mês chave lá para eles, agosto, né? Na sexta-feira, Marco Antônio, tinha informações aqui de preocupações no extremo norte do cinturão da soja, lá que estava atrasando o plantio de soja, que é o Dakota do Norte, a divisa com o Canadá, e Minnesota, que também é lá perto do Canadá. E Dakota do Sul. Isso. Isso lá é problema de umidade, eu acho, né? Estava afetando e frio, né? Essa região mais norte do meio oeste americano, que são as duas Dakotas, a sul e a norte, e Minnesota, ainda está com grandes problemas, porque está chovendo e está muito frio ainda nessas regiões. Então, o degelo, né, a temperatura de solo ainda está muito baixa para plantar, e aí eles podem atrasar ainda mais. A gente vai ver isso no relatório de hoje também, que sai agora às 5 horas, que vai mostrar realmente um atraso bastante significativo nesses três grandes estados produtores. Antônio, voltando aqui para o nosso Brasil, nós temos aí o trigo pela frente e as tendências continuam boas? Tirando esse trigo maravilhoso. Queria eu ter uma área para plantar trigo esse ano. Beleza. Não vejo grandes problemas. Lógico, se vier uma geada lá no final de setembro, outubro, né? Mas por enquanto, assim, uma previsão de geada tardia não dá para fazer, né? Mas, olhando só chuva, cara, as condições estão perfeitas. Muito bom. Nós estamos precisando realmente, e está bom, porque realmente o mercado está favorável para o trigo. Mas, Marco Antônio, vamos avançar um pouquinho lá. Futura safra lá está cheia de problemas, alto custo de fertilizante, crédito incerto ainda. Será que pelo menos o clima vai ajudar no começo da safra nova? Setembro, outubro? Falando no clima para setembro, outubro ali, o que dá para falar de antemão agora, no mês de junho, as chuvas não devem chegar tão tarde quanto foram em 2020. Lembra que em 2020 atrasou mais de um mês a safra? Em 2021, a última safra, choveu muito cedo. Então, o que vai acontecer? Ela não vai vir nem tão tarde quanto 2020 e nem tão cedo quanto 2021. A Laninha realmente está perdendo forças, né? Como a gente sempre comentou aqui com vocês desde fevereiro. Porém, vamos entrar na safra sob o efeito da Laninha. Então, isso pode trazer para algumas localidades um pequeno atraso. Então, o Mato Grosso, Paraná, que gostam de plantar muito cedo, talvez não vão conseguir plantar tão cedo quanto foi 2021.
porém, é um plantio mais ou menos dentro da neutralidade, da normalidade. Ou seja, lá em meados de outubro, o plantio já está seguindo a passos largos, né? Isso não traz tantos problemas para a soja, mas pode atrasar um pouquinho, 10, 15 dias, o plantio da segunda safra de milho lá no verão, né? No verão de 23. E para o Rio Grande do Sul, que é a grande incógnita, né? Sempre tem, com o enfraquecimento da laninha, principalmente para o verão, a tendência é de uma safra dentro de uma normalidade. Bom, mudança estrutural é laninha mesmo, não tem nada fora desse padrão que possa mudar. No começo, né, Silmar? É laninha no começo, Silmar. Não é uma laninha que vai se estender como muita gente está falando. Essa laninha, ela entra o plantio setembro até outubro sobre efeitos de uma laninha fraca, porém, a segunda metade da primavera e principalmente o verão vão ser neutros. Perfeito. Então, pelo menos agora, por enquanto, a previsão é de céu do Brigadeiro passar para Nova. Sim. Beleza. Muito bem, ficamos por aqui. Eu conversei com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco, muito obrigado. Boa tarde para você, uma boa semana. Até a próxima. Eu que agradeço, Silmar. Um abraço a todos aí. Uma boa semana. Qualquer novidade, a gente volta a se falar ao longo da semana. Perfeito, combinado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico. Preços da soja, começando com a soja. Soja com preço para tudo que é gosto aqui, tem estabilidade, mas predominância de quedas. E, basicamente, isso refletindo a condição de mercado de sexta-feira, né? Vendo aqui Passo Fundo caindo um pouquinho para R$190, Cascavel R$186,50, isso hoje pela manhã, né? O preço pode estar mudando agora porque a soja está subindo. A soja estava estável em Chicago agora, está subindo é o câmbio. Rio Verde 173, Dourado 179, Sorriso 166, Barreiras, lá no Oeste Baiano 175,50. Vamos ver o milho. O milho também tem algumas alterações, nesse caso tem alterações aqui, milho no Porto, alta de 1,1% para R$90, Paranaguá. No interior aqui, estou vendo alteração somente em Chapecó, uma queda aqui de 1,1% para R$91 por saca de 60 quilos. Bom, vamos em frente com as nossas notícias. Olha, o Banco Central divulgou na manhã de hoje uma parcial daquele boletim Focus, que ficou 5 semanas sem ser divulgado, devido à greve dos servidores do banco. E traz algumas novidades não muito boas aqui, pelo menos em termos de previsão de inflação, taxa de juros. Vamos ver no descritivo que a gente vai ver a partir de agora. No relatório, o mercado prevê uma inflação de 8,89% neste ano e de 4,39% em 2023. O número é maior que o projetado na última divulgação do boletim, feita no dia 2 de maio, de 7,89% em 2022 e 4,1% no ano seguinte. As mais de 100 instituições financeiras consultadas pelo Banco do Brasil para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo estimam que o PIB será acima da meta, sendo 3,5%. Já o relatório Focus projeta um crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto para 2022 e 0,76% para 2023. A projeção também é de alta para a Selic no final de 2023. O relatório divulgado não conta com os dados das semanas anteriores e nem com as previsões para 2024 e 2025. A boa notícia é que o Brasil abriu quase 197 mil novas vagas de empregos com carteira assinada agora no mês de abril, no quarto mês seguido de saldo positivo entre empregos e desempregos, empregados e desempregados. O setor de serviços foi, novamente, o que mais abriu novos postos de trabalho. De acordo com o IBGE, foram 117 mil novos contratos para essa área de serviços. Também registraram saldo positivo os setores de comércio, indústria e construção civil. E o setor da agricultura foi o único que teve queda, com cerca de 1.000 vagas a menos. Os dados do CAGED foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
Em entrevista exclusiva ao nosso canal AgroMais, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o Plano Safra, para crédito para a próxima safra, e sobre as ações do governo, que também serão voltadas ao agronegócio familiar. Estamos crescendo, nós investimos mais 22%, disponibilizando para o Plano Safra. Isso, obviamente, porque há uma demanda muito forte. E nós botamos a Caixa Econômica Federal também para trabalhar no Plano Safra. E a Caixa está dispensando seus recursos, né, a pedido, obviamente, para irrigação, silos, que é uma coisa extremamente importante, evita o agricultor, muitas vezes, vender o seu produto na baixa. E nós temos uma reserva também de mantimentos no Brasil. Também para compra de tratores, de caminhões, correção do solo. E também a Caixa está investindo na agricultura familiar, que era não tão forte há pouco tempo. Por que a agricultura familiar? Porque ela, em grande parte, é que bota a comida na mesa de todos nós. Então, o Plano Safra é uma realidade. Tem sido conduzido pela Tereza Cristina muito bem, agora pelo Marcos Montes também, e temos conseguido dispensar recursos para eles. Isso é muito bom para todos nós. E o Brasil tem um potencial enorme para avançar, sem desmatar mais absolutamente nada. Por exemplo, cada vez mais nós estamos estimulando os indígenas a plantarem suas áreas. Ou seja, acabou-se, devagar vai se acabando o conflito índio-fazendeiro. Como, por exemplo, acabamos grande parte com o conflito do pessoal do MST com os fazendeiros também. Como? Titulando terras pelo Brasil. Já demos aqui na casa de 350 mil títulos de terra para o pessoal assentado. Essas pessoas que eram usadas, né, como o exército do MST, não são mais usadas. Eles passam a ser cidadãos, passam a ter direito a contrair empréstimo em bancos, se assim o desejarem, e passam a produzir mais na sua propriedade. E são, além de cidadãos, passam a ser amigos dos fazendeiros. Também nessa área, nós investimos, além da titulação, tiramos dinheiro de ONGs do governo federal que ia para o MST. Praticamente zeramos isso daí. E a questão da arma de fogo também, que, obviamente, o homem do campo, ao ter a liberdade de comprar sua arma e a sua posse de arma de fogo passar a valer em todo o perímetro da sua propriedade, também é um fator de inibição. Então, tudo isso são medidas que nós temos ajudado o agronegócio. E mais uma outra coisa muito importante, lá com o ministro Ricardo Salles. IBAMA e ICMBio. Tem que multar? Tem, mas não da forma como era feito antes do nosso governo, de forma industrial. Caiu as multagens no campo em torno de 80%. Multar só se for estritamente necessário. Quando perguntado sobre o alto preço dos combustíveis, o presidente Bolsonaro afirmou que a Petrobras tem uma ganância enorme, segundo ele. O presidente também criticou a política de governos anteriores e atribuiu aos estados a culpabilidade pelos altos preços do combustível diante da cobrança de um alto índice do ICMS. Uma série de fatores que levam a esse preço alto do combustível. E todos são importantes. Quando se fala em refino, o governo Lula começou a fazer 3 refinarias lá atrás, não concluiu nenhuma. Deixou um buraco de mais de 90 bilhões de reais. E hoje você necessita importar diesel e gasolina, o que faz o preço aumentar aqui bastante. Um outro fator, a Petrobras tem uma ganância enorme. O lucro da Petrobras é algo exagerado. Você vê outras petrolíferas no mundo baixaram sua margem de lucro para exatamente ajudar os seus países. A Petrobras tem aumentado a margem de lucro por ocasião das crises e continua da mesma maneira. Bem, a Petrobras, estamos tentando mudar. Mudou o ministro da Minas e Energia, que quer mudar agora também toda a Petrobras. Mas há uma dificuldade. Reunião de conselhos, uma burocracia enorme. E demora isso daí. Espero que até lá não haja um novo aumento de combustível, porque eu não tenho participação no aumento de preço de combustível. Por mim, ele não aumentaria, porque os lucros já são exagerados por parte da Petrobras. Por outro lado, os combustíveis, os outros, né? O ICMS, gasolina, você pega o estado do Rio de Janeiro, você paga por litro de gasolina R$ 2,30 de ICMS. E a média está em R$ 2,00 pelo Brasil. É um absurdo. Você vai para o diesel, que interessa para nós, porque não é para o caminhoneiro. Se o caminhoneiro gasta mais com diesel, você vai pagar mais caro o que está na gôndola do supermercado. Você pode ver, a questão de poucos meses, um projeto foi aprovado no Congresso, nós apoiamos o projeto
De modo que, no final das contas, tendo em vista o cálculo do ICMS do diesel, ele, que estava a 70 centavos por litro, passaria para aproximadamente 40 centavos. O que o CONFAS, que é o Conselho lá de Secretário de Fazenda dos Estados, ele aumenta em 30 centavos. Hoje está padronizado o litro do diesel em R$1 de ICMS. Nós estamos em Brasília no momento. Imagine você com um caminhão grande, vai a São Paulo e volta. Distância 1.000 quilômetros. Você vai e volta 2.000 quilômetros. Como cada caminhão desse gasta em média 1 litro a cada 2 quilômetros, você gasta 1.000 litros de diesel. A R$1 você gasta de ICMS para ir e voltar a São Paulo R$1.000. É um absurdo isso aí. E os governadores poderiam, a gente faz sempre um apelo, né? Colaborar nesse momento de crise, reduzindo a margem de lucro. Muito bem, antes de terminar, vamos dar uma espiada rápida aqui nos preços do boi gordo na manhã de hoje. Preço caindo de novo aqui nas principais praças que a gente acompanha. Norte do Mato Grosso, queda de 1,5% para R$270. Arroba, Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, queda de 1,8% para 270. Tem queda aqui em Marabá, no Pará, 1,8% para 2,67. E também no Rio Grande do Sul, Oeste Gaúcho, lá, R$10,75 pelo quilo vivo. Queda também de 1,8%. Continua, portanto, a pressão da oferta nos preços do boi gordo. Nós vamos ficando por aqui no nosso agrimercado dessa segunda-feira. Uma boa tarde. Mais tarde a gente volta aqui com mais informações e o fechamento dos mercados no dia de hoje. Até mais.